Oi, gente. Meu nome é Deise Ciocari, eu sou jornalista, cientista política, trabalhei 10 anos no Congresso Nacional. Para quem já acompanha o meu trabalho, esse vídeo é um pouco diferente. Para quem não acompanha, muito prazer. A gente vai falar de política. Nas últimas semanas, a gente tem visto um esgotamento do sistema, né? As pessoas estão se matando por causa de política, estão se ofendendo. O outro que pensa diferente de mim é visto como um inimigo que eu tenho que aniquilar. E eu fiquei pensando em tudo isso. Eu cubro política há 20 anos, né? Como eu falei para vocês, assim, eu trabalhei 10 anos em Brasília cobrindo o Congresso Nacional. Eu saí de lá porque, apesar de entender muito bem como funcionava o Congresso, eu achava que eu precisava de alguns entendimentos que o estudo poderia me dar. Então, eu vim para São Paulo, fiz meu mestrado, meu doutorado e diante dos últimos acontecimentos, eu entendi que eu tinha que passar isso que eu aprendi adiante. Né? Eu estudei também por 10 anos, é óbvio que eu não vou fazer uma explicação aqui tão longa, mas eu acho que a gente tem que entender um pouco, na teoria e na prática, o que está acontecendo, né? Então, é por isso que eu decidi fazer uma aula online, ao vivo, gratuita, dia 28 de julho, uma quinta-feira, às 20 horas, não com o objetivo de fazer panfletarismo político, mas de conversar, de bater um papo, de dividir conhecimento, reflexão. Eu acho que tem muitas pessoas no ambiente de trabalho que ouvem frases prontas como Lula ladrão, Bolsonaro genocida, numa expressão de ódio latente que eu até então não tinha visto na política. Então o objetivo dessa aula é colocar o debate na mesa, né? Vamos lembrar que democracia é dissenso, mas não é aniquilar o outro. Né? Então eu decidi fazer essa aula porque eu acho que a gente chegou num momento extremo. Eu quero ouvir as pessoas, eu quero ouvir as opiniões. Até se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários o que vocês querem nessa aula. A minha ideia é, diante de tudo que eu estudei, que eu vivi, poder passar elementos para que as pessoas possam refletir. Às vezes tu tá no trabalho e as pessoas começam a falar de política e tu não tem elementos para falar de política. Brasília não é tão chata assim, né? Não, eu acho que como as coisas estão sendo desenvolvidas hoje, a gente ouve as pessoas falando, principalmente no jornalismo, né? A PEC Kamikaze fere a cláusula pétrea. Aí eu fico olhando isso pensando, mas por quê? Por que estão falando na cláusula pétrea e não a PEC Kamikaze? Ela está mudando uma coisa na Constituição e não pode mudar. Então a minha ideia também é facilitar o aprendizado da política, porque eu acho que só enquanto mais pessoas tiverem um entendimento do que acontece na política, de como que ela funciona, a gente vai poder reagir a tudo que está acontecendo. E quando eu digo reagir, é reagir no debate. Então a ideia é fazer com que tu saia dessa aula entendendo o que está acontecendo, o que vem acontecendo na política nos últimos anos, por que a gente chegou nesse ponto, por que para algumas pessoas o ponto que a gente chegou é tolerável, porque é isso, a gente tem que tolerar a opinião do outro, e por que para algumas não é. Então, às vezes tu é um diretor de empresa e na mesa, ali antes de uma reunião, as pessoas estão falando de política, eu quero dar elementos para que tu entenda, ou às vezes tu tá no teu trabalho ali, como eu tenho vários amigos veterinários, porque eu tenho uma cachorrinha, né? Aí eles me falam, pô, às vezes meus colegas estão ali falando de política e eu não sei conversar, então eu quero te dar elementos, eu quero te mostrar que o Thomas Hobbes, que é tido como um cara extremamente difícil na política, na verdade ele tem estudos e elementos que se aplicam ao dia a dia, que vão fazer tu entender o comportamento às vezes do teu colega. Tem um cara que contrapõe ele, que é o Rousseau, que assim, as pessoas ensinam o Rousseau como se fosse a coisa mais difícil do mundo. Acho que às vezes faz até de propósito para parecer difícil e erudito, mas não é, sabe? A política, ela é um fundamento legal de tu aprender, e tudo é política, tudo que a gente faz é política. A gente está no ano eleitoral agora, tu tem que ter elementos para saber votar. Tem uma frase do Maquiavel, e olha, de novo, né, Maquiavel é um cara que às vezes é tido como um antirrepublicano, ou como uma pessoa difícil de entender. Maquiavel tinha uma frase que eu acho fundamental e eu levo para minha vida, quando o assunto é política. Política é o que é, não o que a gente gostaria que fosse.
Então, eu acho que se a gente não se iludir e entender as coisas como elas realmente são, a gente vai ter mais consciência na hora de votar, a gente vai poder entrar numa discussão no escritório sem extremismos e sempre agregando. Tem uma outra frase, eu gosto muito de estudar e de ler o que as pessoas falaram sobre os momentos políticos, é a Hannah Arendt. Ela fala que o súdito ideal do movimento totalitário não é o nazista nem o comunista, é aquele que não sabe a diferença entre verdade e ficção. E a gente vive hoje numa sociedade com as redes sociais em que todo mundo fala o que quer e ninguém mais compartilha a mesma base de fatos, cada um vai criando a sua verdade, isso é muito problemático. Eu acho que a história é cíclica, se tu olhar para trás, se tu estudar, se tu entender, tu vai conseguir fazer um voto mais consciente, ou tu vai pelo menos ter a noção de que tu tá fazendo o possível, né? É aquela coisa assim, antes de querer mudar o mundo, dê 2 voltas pela sala da tua casa, né? Então vamos começar por aqui, vamos estabelecer um debate onde a gente possa construir elementos, né? Eu vou contar uma coisa que é muito pessoal e pouquíssimas pessoas sabem, mas eu fiquei muito tempo escrevendo um livro, né? Eu comecei a pesquisar o atual presidente Jair Bolsonaro em 2014, eu já estava no doutorado, então já estudava política há alguns anos. E sempre teve muita reação em relação à minha pesquisa, e a maioria das pessoas não lia. E eu ficava assim, não, mas a gente tem que estudar, sabe? Porque ele era deputado federal e ele estava tendo uma ascensão muito incrível. E eu sempre estudei um tema que eu vou falar também nessa aula, que é sociedade do espetáculo. É quando tudo que a gente faz é amplificado. Tem uma frase que é muito legal, que fala assim, o que é bom aparece, o que aparece é bom. Então, não interessa os motivos por trás, mas se está aparecendo, se as pessoas estão falando, teoricamente aquilo é bom. E me chamou a atenção que o então deputado Jair Bolsonaro tinha dito que não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia, e as pessoas reagiram positivamente àquilo. E eu, como estudava sociedade do espetáculo, disse, nossa, isso é o espetáculo puro, né? Vamos lá, vamos atrás disso, né? E só que as pessoas não liam meus trabalhos, então reprovavam ou diziam que eu não tinha que estudar extrema-direita, que isso era muito chato. E eu comecei a escrever um livro. E eu terminei esse livro na semana passada. E eu mandei para 5 gráficas, ninguém quis diagramar o meu livro, porque o título era o nome do presidente. Eu falei, gente, vocês leram a primeira página para ver a justificativa do livro? Não queremos. E eu fiquei arrasada, né? Eu disse, como assim, eu não vou conseguir lançar o meu livro porque as editoras não querem diagramar? Eu preciso de ajuda, né? E eu liguei para algumas amigas, para Ellen Brau, para Anitta Efraim, desesperada. Falei, gente, ninguém quer me publicar, ninguém quer ler o que eu estou escrevendo, são 10 anos de pesquisa. E as gurias foram maravilhosas, e aí eu consegui uma pessoa para diagramar esse livro. E foi mais um momento, porque no meu pós-doutorado também foi muito difícil, assim, como eu falei, ninguém queria ler. Mas eu consegui uma pessoa para diagramar meu livro, ele deve sair. E eu fiquei pensando, olha o ponto que a gente chegou. Assim, eu não quero nem ouvir o outro. Vocês provavelmente ouviram aquela frase assim, eu posso não concordar com o que tu diz, mas eu sempre vou defender o teu direito de dizer. E aí isso foi mais um dos motivos que eu pensei assim, eu tenho que fazer uma aula, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que entender o que elas estão falando, porque também estudar a ciência política do jeito que eu estudo há 10 anos, ela tem um movimento muito dentro de si, né, em cima de livros, em cima de análises, mas tem as pessoas também. O que está acontecendo? Né? Por que a gente está com esse ódio? Assim, a ponto de tu não querer nem olhar, nem ouvir a outra pessoa. Para mim isso foi muito difícil e foi um momento decisivo. Eu disse, quer saber? Sabe, eu vou dar uma aula, eu vou conversar, eu vou expor o que está acontecendo, apesar de todas as dificuldades. Eu já passei por um pós-doutorado que foi muito difícil, porque no pós-doutorado tu tem que ter um número mínimo de publicações. Eu não conseguia publicar, porque ninguém queria saber do meu trabalho, né? Só a Simoneta, que foi minha orientadora, né? Era a única que dizia, não, vamos, não desiste. Às vezes eu chorava nos corredores da faculdade, ela, não, te acalma, sabe, teu trabalho é isento, vamos lá. Mas é muito difícil. Eu ter ficado 2 anos acreditando numa coisa que só tu e, graças a Deus, a tua orientadora acreditavam, né? Então,
são vários fatores, assim. Aí eu vi esse fim de semana, assim, eu dei muita entrevista para Jovem Pan, tive na Jovem Pan ontem gravando o programa, para Band, para CNN, e assim, até os jornalistas estarrecidos. Como assim? Olha o momento que a gente chegou. A gente tá matando por causa de política? A gente chegou na barbárie? E aí eu vejo algumas pessoas falando, mas a culpa é de A, a culpa é de B. Não! Assim, todo mundo recua agora. Vamos parar e vamos pensar, porque a gente cruzou uma linha muito perigosa aqui, que é a linha da barbárie. A partir do momento que tu vai para o outro lado, retornar é muito complicado e precisa de esforço de todo mundo. Como Maquiavel fala, política é o que é, não o que a gente quer que seja. Não adianta procurar culpados quando os culpados estão todos na sociedade. Então, recua, sabe? Vamos um pouquinho para trás. Então, nessa aula, eu quero explicar para vocês alguns movimentos que são básicos da política, alguns autores que são básicos da política e que eu realmente acredito que são passados de uma forma muito chata. Maquiavel não é chato, Thomas Hobbes é sensacional e eu fico boba como passam ele como um dos caras mais chatos da ciência política, e ele é maravilhoso. E tem o contraponto dele também, que é o Thomas Hobbes, que é um cara incrível. O Karl Marx, ele é difícil, mas assim, os conceitos que ele quer passar, eles são muito simples e estão no nosso dia a dia, que a escrita daquela época era outra, e aí falta alguém fazer um revisionismo na obra dele e passar isso adiante, né? Então, eu quero mostrar que política pode ser fácil, pode ser compreensível, que ela não está numa sala escura onde a gente não entende nada. Ela pode ser acessível, tu pode participar, existem mecanismos para participar, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Brasília, ela já foi criada para ser distante dos grandes centros. Então, é difícil tu fazer uma manifestação, é difícil tu chegar no teu deputado, é difícil tu chegar no teu senador, porque Brasília está lá no meio do Planalto Central, na Terra Vermelha, a gente não tem acesso. Imagina se Brasília fosse em São Paulo. Cada vez que alguém votasse uma PEC como essa PEC Kamikaze, imagina o estardalhaço que não ia ser. Né? E aliás, PEC Kamikaze tem um motivo. Se tu dá uma breve olhada nos jornais, tu deve ver, o que é essa PEC Kamikaze? Só pelo nome a gente já consegue ter uma noção. É uma PEC que vai destruir o país. Né? A médio e longo prazo, a gente vai ter juro alto. Se o leite hoje está R$9, se preparem para o ano que vem, se o leite está R$12, R$13. Tu gosta de sorvete? Meu filho, o sorvete vai subir, tá? Teu filho não vai mais ter o leite na escola. Então, são essas coisas que eu quero simplificar. Eu quero mostrar para vocês que aquilo que está sendo votado lá em Brasília, que às vezes eles fazem questão de deixar de uma forma escura e longe da gente, ela pode estar aqui. A gente pode estar debatendo e a gente deve estar debatendo com clareza. Então, termos como regra de ouro, cláusula pétrea, a própria PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição. Vamos simplificar, vamos falar de uma forma mais simples para que as pessoas possam chegar nas eleições e votar. Agora está um debate em torno da Anitta, que falou que vai votar num candidato. Que ótimo, porque o público da Anitta é de pessoas mais jovens. Que bom que ela vai trazer pessoas para a política, sabe, que vão se interessar, porque é só assim que a gente vai mudar alguma coisa. Sabe, Gustavo Lima vota em B ou C. Que ótimo, tragam essas pessoas para a política, mas tragam para o debate, tragam para o dissenso, para a gente construir o consenso. Né? Então, a gente tem que entender esses processos e, de verdade, assim, não é tão complicado. Às vezes eles tentam fazer como se fosse complicado para a gente justamente não ir atrás, mas não é assim. Eu sempre, quando eu dou entrevista, eu tento explicar de uma forma simples. Eu acho que alguns repórteres até perceberam, porque esses dias um jornalista da Band News falou assim: eu queria te fazer uma pergunta, mas eu não queria que ela parecesse boba. Mas olha só, o que é a regra de ouro? Acho que ele me perguntou, né? Que é quando a regra de ouro é assim, tu não pode gastar mais do que tu arrecada. E acho que ele percebeu essa minha vontade de explicar as coisas. E aí, se vocês forem perceber, por que a gente fala em regra de ouro e não fala, lá em Brasília, eles não podem gastar mais do que eles arrecadam. Pronto, é a regra de ouro. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que simplificar. Como eu falei, assim, eu vejo amigos meus, de novo, assim, muitos amigos veterinários, eu tenho muitas amigas dentistas, né? Eu adoro dentista.
E ela fala, eu precisava saber mais de política, eu precisava entender de política, meu marido adora política, eu não sei conversar. Pô, gente, vem para essa aula, sabe? Eu vou desmistificar isso, porque não dá para ser diferente, assim, não dá para ser tão longe da gente. E, na verdade, não é. De novo, assim, é porque Brasília foi criada para ser uma sala escura, que atende interesses de uns poucos eleitos, mas bem ou mal a gente é responsável por essas pessoas que estão lá, né? Então a gente tem que participar desse processo também. Às vezes eu tenho amigos também que são executivos, né? Poxa, os caras lá sempre antes de reunião vêm com debate político e às vezes eu não tenho conhecimento mais profundo do que está acontecendo, de por que essa PEC vai influenciar, ou por que um projeto especificamente pode influenciar na minha empresa, né? Então vem para aula, sabe? Eu dei um curso na Casper Libero há uns 2 anos, mais ou menos. E assim, foi um sucesso. Tinha fila de espera, foi um curso gratuito também. E era justamente assim sobre todos os presidentes do período pós-democratização, né? Então, pós-democratização é assim, a gente teve a ditadura até 1984, depois de 84 é o período democrático, né? Então a gente tem hoje, teoricamente, uma democracia. E esse curso falava de todos os presidentes, de como que eles agiram na economia, como que eles agiram com a imprensa, o que eles falaram na campanha, o que eles prometeram, o que eles não cumpriram. E isso é muito importante, até porque alguns desses personagens, eles retornam agora em 2022. Então, vamos dar uma olhadinha, sabe? O que eles falaram que eles iam fazer nos mandatos e eles não fizeram. Todos eles já tiveram mandatos aqui de uma forma ou de outra, né? Pelo menos os 3 primeiros que estão na pesquisa, o Lula, o Ciro e o Bolsonaro, né? Então, vamos olhar um pouquinho para trás, né? A história sempre explica alguma coisa pra gente e, como eu falei, assim, ela não é necessariamente chata. Aí tem um ponto também que eu sempre penso assim, a gente estava conversando na Jovem Pan ontem, estava falando, mas como que a gente resolve esse problema todo? Aí um fala, tem que mudar as leis, o outro fala, não, mas tem que inserir um processo mais duro. Cara, é educação, tá? A gente viu agora essa história do anestesista que estuprou a moça num processo de parto. Ok, tu pode fazer uma lei mais punitiva que deixa essa pessoa com medo, mas tu só vai mudar isso a partir do momento em que o homem não olhar para a mulher como um objeto. Eu posso abusar. Não, sabe, tem que mudar. Tem, de novo, assim, a Hannah Arendt, mas ela tem uma frase que é maravilhosa, que ela disse assim, o homem tem uma relação normal com o corpo, a mulher tem ovários. E a partir daí começa a desgraça toda, porque a gente desde pequena tem que se defender, né? E então é um processo de educação, né? Tu tem que começar lá atrás, ensinar, olha, a mulher não é um objeto, não é porque ela tá com uma saia curta ou com decote que tu pode colocar a mão, né? Então é só através da educação. Aí eu volto pro ponto dessa aula, assim, como que a gente vai entrar num processo eleitoral agora se as pessoas não têm a mínima noção de quem vão votar para presidente. Assim, eu não sei se a maioria das pessoas aqui tem noção de quem votar para deputado federal, deputado estadual. A gente teve uma janela partidária agora. A janela partidária é um período no ano em que os parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato, né? Porque tudo é facilitado para eles. E nessa janela partidária, muitos deputados mudaram de partido. Então, por exemplo, às vezes tu tem um deputado lá que era do PSOL e ele foi pro PCdoB, pro PCB. O que muda? Então essas coisas a gente tem que entender também, porque na hora de votar isso vai influenciar. Eu vou contar uma coisa para vocês das minhas pesquisas, assim, que é super interessante. Deve sair no livro agora. Deve não vai, porque eu já desisti desse livro, eu já finalizei o livro, já vai para frente. Mas eu fiz um cálculo de todos os votos do presidente Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal. E assim, para dar uma resumida para vocês, o que eu identifiquei de mais forte é que o presidente Jair Bolsonaro, ele sempre foi um parlamentar individual. Ele nunca votou com o partido dele, ele mudou de partido algumas vezes, mas ele sempre foi um parlamentar independente. No primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, ele foi mais oposição do que o próprio PT. Isso tem duas coisas, assim.
É muito legal tu ser um parlamentar independente, né? Isso mostra que tu vai de acordo com as tuas crenças e os teus objetivos, mas também ele te fornece um problema, né? Tu não forma coalizão. E o nosso presidencialismo é de coalizão, ou seja, tu não consegue governar se tu não tiver o apoio de um grupo. São tantos partidos políticos que, de alguma forma, tu tem que fazer com chavo. Mas uma coisa é com chavo, uma coisa é coalizão, né? Tu ter um grupo de apoiadores ali e trabalhar para aprovar alguma coisa. Outra bem diferente é fisiologismo, que é esse toma lá da cá. O presidente Jair Bolsonaro, por ser um parlamentar individual, por ser independente, ele não conseguiu fazer grupos. E aí ele teve que partir para o fisiologismo. Né? Então ele tem que começar a comprar, a liberar a PEC Kamikaze, né? Então eu vou liberar 41 bilhões aqui para os parlamentares e vocês conseguem votos aí para mim nas suas bases, justamente por esse histórico dele. Mas olha que coisa curiosa, olha como é a gente dar uma olhadinha para trás. Assim, tudo bem, eu fiz um cálculo super difícil, eu fiquei meses debruçada em cima disso. Mas a aula é justamente para isso, é para vocês. Então eu vou dar isso mastigado. A gente só tem que debater, sabe? Debater as informações, trazer um elemento novo para essa discussão. Eu acho que eu estudei tanto, eu trabalhei tanto no meio, que não passar isso adiante no momento de crise é até irresponsabilidade, né? A gente fica 10 anos no centro do poder, fica mais 10 anos em cima dos livros. Eu fiquei 10 anos com a cara nos livros, eu não fiz outra coisa da minha vida. E aí, quando aconteceu essa história do meu livro, que não queriam nem diagramar, eu pensei, não, peraí, as coisas estão erradas, sabe? A gente tem que conversar com o outro, tem que saber do outro o que ele pensa, por que ele pensa assim. Toda generalização é burra. Eu vou dar nome aos bois aqui. Não é toda pessoa que votou no Bolsonaro que é a favor de entrar numa festa e matar um petista, tá? Não é toda pessoa que votou no Lula que é a favor de, quando uma pessoa tá caída no chão, chutar a cabeça dela. Nem todo mundo é assim. Mas eu acredito seriamente, e os estudos da ciência política falam isso. Olha só como complicam as coisas. Tem um cara chamado Schumpeter, e aí tu vai ler ele assim, nossa, Schumpeter, cheio de malabarismo na volta dele, e o que ele diz é muito simples, que as massas seguem os líderes. Então, se os líderes não derem o exemplo, a gente está fadado ao fracasso. É isso, é simplificar a política. E nesse momento, é deixar a generalização de lado. Gente, o outro não é inimigo. Não é porque tu pensa diferente de mim que eu tenho que te aniquilar. Sabe, a gente sempre conseguiu falar de política, desde a democratização para cá, num tom discursivo, de debate, às vezes até de risada. Vocês lembram da campanha quando jogaram uma bolinha de papel no José Serra? Desculpa, mas assim, diante do que a gente está vivendo hoje, que saudade! Eu cobri muito fortemente, participei da campanha presidencial de 2010. Eu trabalhei com um candidato que perdeu. E na época a gente tinha aqueles perfis de uma bolada. E aí vocês lembram que a Dilma ela era ministra da Casa Civil do Lula, né? E na época ela é ainda, né, uma pessoa muito dura, muito autoritária, uma mulher de uma postura mais rígida. E na época veio Dilma Bolada e começou a transferir para Dilma umas características femininas. Então Dilma Bolada postava na internet: eita, presidenta maravilhosa, eu sou Dilmais, vem tirar um selfie comigo. Aí postava um perfil, né, postava uma montagem com a foto da Dilma de baby doll, e aí os internautas iam lá e falavam: mamãe, você emagreceu, porque era na época do Game of Thrones e tinha a Mãe dos Dragões, então o Dilma Bolada puxou aquilo pra Dilma. E ela falava, quando ela se irritava com algum argumento da Marina Silva, que era candidata de verdade, quando a Dilma Bolada se irritava com algum comentário da Marina num debate, ela mandava a Marina plantar uma árvore, vai aplaudir o sol, sabe? Numa referência que a Marina era meio, né, alternativa. E falava: Aécio never, Aécio nunca vai ser presidente, e debochava até de algumas características do Aécio. O Serra era o vampiro, e a gente ria, né?
Então, esse riso da política, ele se perdeu completamente, né? Foi completamente substituído pelo ódio. A gente tem que debater isso, a gente tem que entender isso. O pessoal um pouquinho mais velho, vocês lembram da campanha de 2010? Assim, como que a gente chegou nesse ponto? Por que a gente fala com tanta raiva Lula ladrão? Por que a gente fala com tanta raiva Bolsonaro genocida? Né? Porque essas características, elas foram entrando na cabeça da gente através do simbólico mesmo, né? A gente ouve isso o tempo inteiro. Mas até que ponto essas duas afirmações são verdade? Então é isso que eu quero fornecer, sabe? Eu quero passar para vocês um debate isento de panfletarismo político. De novo, a política é o que é. E você pode não gostar de política, mas você vai ser governado por quem gosta. Né? Então a gente tem que conversar, a gente tem que debater, a gente tem que ouvir o que é diferente, até para formar a nossa opinião, dizer, não, isso daí eu não quero. Ah, mas a política é uma coisa suja. Só que tá no dia a dia. Essa PEC, por exemplo, eu tô falando muito da PEC, mas a ideia é dar exemplo de outros projetos, essa PEC vai influenciar diretamente em qualquer um de nós. Desde o grande empresário, que está numa mesa de discussão, até a gente que está ali no intervalo da escola, conversando com os colegas. Vai ficar tudo mais caro. Né? Ah, mas por que todo mundo votou a favor? Bom, a gente vai conversar sobre isso. Né? Vamos tentar entender, tentar entender como que cada parlamentar está votando, por que está votando. De novo, é só através do debate, é só através do dissenso que se faz o consenso. Né? Então, o objetivo da aula é esse, sabe? Eu não quero ver ninguém saindo dessa aula com dúvida, sabe? Eu quero que a gente possa entender. E aí, a aula vai ser por Zoom, no dia 28 de julho. Tem um site, o www.entendendobrasilia.com.br. Vocês entrem lá, só deixem a inscrição de vocês, o e-mail de vocês. É gratuita. A aula completamente gratuita, a ideia é promover o debate, e aí dia 28 a gente senta, conversa de política, tenta desmistificar. Se tu não quiser ligar a tua câmera porque tu acha que não é o momento ainda, ok, a gente vai tentar promover um debate honesto e isento, para que a gente possa chegar nas eleições com um pouco mais de clareza. Tem também o grupo no Telegram, eu convido vocês para participar, né? Todos os dias eu coloco um pouco, tento explicar um pouco da política lá, tento fazer com que ela seja um pouco mais fácil de assimilar e menos ruim, né? Porque eu sei que às vezes parece que colocaram a gente numa sala escura para que a gente não entenda nada do que está acontecendo, mas a gente pode entender sim. É um pouquinho de informação, é um pouquinho de conversa e a gente consegue compreender tudo. Então, eu espero vocês dia 28 de julho, às 20 horas, pelo Zoom. Entrem no site www.entendendobrasilia.com.br. Deixem só o e-mail de vocês lá para eu saber como adicionar vocês depois na aula. E vamos bater um papo, vamos conversar. De novo, é gratuito. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Todo mundo, de todos os partidos, sabe? Vamos parar com esse ódio, com essa coisa de querer aniquilar o outro. Assim, quem é que vai conseguir ir para frente simplesmente tirando o outro de cena? Não é assim, né, gente? Acho que é conversar, é entender. Se tiverem dúvidas, vocês podem me mandar também. Eu respondo durante a aula. Ah, não quero aparecer. Manda um e-mail, né? Entre em contato ali pelo site, tem todas as informações ali e a gente vai conversando. Vocês conhecem minhas redes, né? Eu vou deixar todas aqui embaixo. Entrem em contato, gente. A gente não pode entrar numa eleição com os olhos vendados, né? Eu vou terminar esse vídeo com uma frase do Saramago, que ele diz: se tu quer ser cego, que seja. Não vamos ser cegos, né? De novo, assim, a democracia nem sempre é uma linha reta, né? A política nem sempre é uma linha reta, mas não é por causa disso que a gente não vai lutar por ela, né? Então eu espero vocês, dia 28, vamos conversar, vamos bater papo e vamos entender Brasília, finalmente, né? Eu prometo para vocês que vai ser uma aula super interessante e a gente vai sair com as coisas um pouco mais claras. Então, um abraço, um prazer falar com vocês e até lá.